pedagogizada. Essa violência, ela é pedagogizada no Brasil. E o que me dói, o que me deixa mais aflita é saber que esses educadores e educadoras ainda confirmam, né, ainda desenvolvem esses aparatos de violência, né? E aí eu fico sempre pensando assim, enquanto uma pessoa extremamente freiriana, né, por qual processo de formação esses educadores passaram, né? Quem foram os autores e autoras que esses educadores leram durante suas graduações? Por que essa insistência em precarizar a vida de estudantes que já são tão precarizados? Por que essa insistência em não permitir que determinados grupos de estudantes consigam exercer a escola, consigam passar por esse processo de formação que dura longos anos nas nossas vidas e consigam sair dali com perspectiva de futuro, pensando numa graduação, num curso técnico, em outras formas de formação, enfim. Porque a escola ainda tem sido esse lugar tão cruel para as nossas pessoas trans e travestis? Porque esses educadores não compreendem que a forma que a transfobia tem sido pedagogizada no Brasil, sobretudo nos espaços escolares, tem precarizado tanto a nossa vida. Qual é o sabor, né, que se tem em precarizar a vida de pessoas que já são tão precarizadas? Por que permitir que pessoas que já vivem à margem consigam estar mais precarizadas, consigam ter suas vidas mais dificultadas? Por que não permitir que essas pessoas consigam construir outros futuros, né? O que é que acontece com esses formadores? O que é que acontece com esses professores? O que é que tem acontecido no Brasil que tem permitido que coisas assim aconteçam? Então, assim, gente, há chances de mudar, né? Eu acho que eu coloco essa pergunta aqui no final dessa apresentação, porque não sou eu, enquanto pessoa trans, que tenho que trazer as formas, né, ou as perspectivas de futuro para a população cisgênera. Eu acredito que a população cisgênera precisa sentir o desconforto que é a experiência de ser uma pessoa trans no Brasil atravessada por tantas dificuldades e comecem a pensar essas estratégias de futuro, porque a transfobia não é uma violência construída pela nossa população. Muito pelo contrário, nós somos vítimas desse processo. Então, nada mais do que justo que pessoas cisgêneras, pessoas que orquestram a transfobia, que balizam a transfobia, seja no campo do intencional ou do não intencional, entendeu? Essas pessoas precisam pensar quais são as estratégias de futuro, né? E o que é que nós podemos fazer juntos e juntas, né? O que é que a gente consegue pensar para o futuro dessas pessoas, dessas mulheres, dessas meninas e meninos, desses rapazes que ainda estão enfrentando muitas violências por ousarem viver aquilo que realmente são no Brasil, né? Direito esse que deveria estar para todo mundo, né? Enquanto cidadãos brasileiros, enquanto pessoas que pagam impostos, enquanto pessoas de direito, sujeitos de direito que estão vivendo as suas vidas, tomando as rédeas dos seus próprios corpos, né? E experienciando a vida da forma que bem entendem, né? O que é que nós podemos fazer enquanto sociedade para poder burlar essas violências, né? Então eu acho que agora inicia-se o momento, né, de nós aqui presentes começarmos a conversar, começarmos a colocar as nossas indagações, as nossas reflexões, para que aí se efetive um pouco do processo pedagógico que eu acredito, né, de transformação. Eu apresentei aqui para vocês as angústias e as dificuldades. Essas dificuldades que eu trago, né, apesar de estarem aqui bem sistematizadas em um slide, são dificuldades que eu também enfrento no meu cotidiano, que eu enfrentei por muito tempo e que, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, no Brasil a transfobia é uma violência tão cruel que geralmente as pessoas falam assim pra gente, ó, principalmente pessoas que defendem o discurso meritocrata, né? Se você estudar, se você entrar numa graduação, se você arrumar um emprego, se você obter títulos, você vai conseguir viver a sua vida como qualquer outra pessoa. E eu tô aqui para dizer a vocês que isso é mentira. Isso é mentira, isso não existe, né? Eu passei o ensino médio, eu entrei na universidade pública, eu fiz curso técnico, eu acabei de ser aprovada em uma pós-graduação, eu tenho experiência no executivo, eu hoje estou atuando no legislativo e nada disso me blinda da transfobia. Nada disso me blinda, nada disso me blindou. A transfobia ainda está no meu cotidiano. Infelizmente, eu até me impressiono quando eu passo muito tempo sem passar por nenhuma situação de violência, porque eu realmente fico, gente, que engraçado.
uma semana, nada aconteceu. Que coisa diferente, sabe? E imagino o quanto isso é cruel. Eu estar me perguntando por que de eu não ter passado por nenhuma situação de violência, sabe? Então, assim, eu sou a prova viva, acho que não só eu, mas várias outras pessoas, de que por mais que a gente se esforce e tente construir um outro caminho, a transfobia ainda vai estar presente. Óbvio, eu não vou ser fria, né, nem vou ser pessimista ao ponto de dizer que a gente não está conseguindo mudar essa realidade. A gente está. E a gente não vai parar, a gente não vai dar nenhum passo atrás, a gente está compromissada, a gente quer pensar futuro, a gente quer pensar possibilidades de vida, a gente quer novos horizontes, a gente quer fazer com que as pessoas consigam simplesmente exercer o direito de viver, porque isso deveria ser direito para todos, para todas, independente de suas identidades de gênero, independente de suas condições, independente de serem pessoas com deficiência ou não, pretas ou brancas, altas ou baixas, gordas ou magras, enfim, todo mundo deve ter o direito à vida. Com qualidade, com dignidade, com educação, com saúde, lazer, cultura, com tudo garantido, gente. Esse é um direito nosso, está na Constituição, a gente precisa efetivar isso. Então, por que ainda existem pessoas que estão compromissadas em boicotar as nossas vidas? No que é que atinge o outro direito, o meu direito de viver a minha liberdade, né? Eu saio de casa de manhã, eu vou para o meu trabalho, eu volto de noite, né? Eu exerço tudo que qualquer pessoa, cidadã, deve exercer. E o que é que falta, né? O que é que está faltando? O que é que eu tenho que entregar, sabe? Por que que as pessoas insistem a todo momento em me tirar desse meu lugar? O que é que eu preciso fazer, sabe? O que é que nós precisamos fazer? Então fica claro que a resposta não está na gente. Não somos nós as pessoas vitimadas que temos que pensar as respostas para isso. Nós estamos gritando aqui a todo momento que a gente só quer ter o direito de viver, né? Então nada mais justo que a estrutura que baliza essas violências, né, pense essas estratégias de futuro. Então agora eu jogo a peteca para a mão de vocês. E aí, qual vai ser? O que é que vocês têm a me dizer? É isso, gente. Obrigada.